Olá, que bom que você separou este momento para estudo e comunhão. Imagine-se em um pequeno bote inflável à deriva no oceano após um naufrágio, esperando por socorro. Qual seria sua reação ao saber que a equipe de resgate está vindo ao seu encontro a poucas milhas de distância? A imaginação mencionada pode ser dividida em duas partes. Primeiro, perdição após um naufrágio à deriva do oceano num bote inflável. E a segunda, salvação, ciência da aproximação da equipe de resgate. Espiritualmente falando, existem exatamente estas duas situações. A seguir, falaremos da primeira, perdição. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, e leia comigo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez você pense, isto é real em relação aos adultos, mas as crianças são inocentes, não são pecadoras. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 51, versículo 5, e vamos ler juntos este versículo. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ao ler estes textos, entendemos que todo ser humano é pecador por nascimento. Mesmo se você nasceu num lar religioso, foi doutrinado conforme a Bíblia e tem uma vida correta, mesmo assim é um pecador. E o que os pecadores merecem? Abra sua Bíblia agora na Epístola aos Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Nós vamos ler a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Meu querido, infelizmente, essa é a condição do homem naturalmente. Perdição. Sem ajuda da equipe de resgate, a pessoa no bote à deriva do oceano está perdida. Semelhantemente, sem alguém para nos salvar, espiritualmente falando, estamos irremediavelmente perdidos. É possível a pessoa no bote à deriva do oceano, sem bússola, sem mapa, se salvar? Espiritualmente falando, é impossível salvar-nos a nós mesmos. Deixar de ser pecador e se tornar uma santa. Deixar de gostar do pecado e passar a ter prazer em exercer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 13 e o versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Abra sua Bíblia agora na Epístola aos Romanos, capítulo 7, e vamos ler os versículos 18, 19 e 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sobre este assunto também se manifestou o patriarca Jó. Vamos ver o que ele escreveu? Jó, capítulo 14 e o versículo 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém.
Uma escritora americana, em seu livro Caminho a Cristo, na página 18, escrevendo sobre este assunto, disse o seguinte: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. Mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Este poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus e à santidade. Os textos que acabamos de ler nos deixam claro que é impossível por nós mesmos nos salvar, nos transformar. Porém, deixam claro que existe um Salvador, Jesus. Lembra da imaginação que traçamos no início de nossa conversa hoje? Da ciência de uma equipe de resgate que se aproxima para salvar as pessoas no bote à deriva do oceano? Jesus providenciou tudo para o resgate. Agora, vamos fazer uma pergunta muito importante. A salvação foi providenciada por Jesus para quantos? Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 3, e vamos ler o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra agora a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, capítulo 5, e vamos ler os versículos 18 ao 21. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Os textos lidos deixam claro que Jesus providenciou a salvação a todas pessoas. Não importa quão fundo você tenha ido no abismo do pecado, Jesus pode te salvar. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça é maior, mais abundante do que o pecado. Tenha certeza disso. Merecemos a morte, mas Jesus morreu por nós. Precisamos ser justos, mas Jesus desenvolveu uma vida justa e nos oferece gratuitamente. Com sua morte, ele paga a nossa dívida. E com sua vida justa, ele nos dá o crédito que nos dá o direito à vida eterna. Agora farei talvez a pergunta mais importante. Preciso fazer alguma coisa para ser salvo ou não preciso fazer nada? Se preciso, o que devo fazer para ser salvo?
Quando você vai ao cabeleireiro e corta o cabelo, ao retornar lhe perguntam por que você está diferente? Normalmente responde, eu cortei o cabelo. Mas foi você mesmo que cortou ou o cabeleireiro? Você sentiu necessidade, procurou o cabeleireiro e se submeteu ao corte. Então, ele pôde fazer a sua parte. Ele operou e você cooperou. Veja o que está escrito sobre este aspecto na palavra de Deus, em relação à salvação. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora leia na Epístola aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O texto de Isaías diz que se quiserdes, e o texto de Paulo diz que Deus opera o querer. Na verdade, meu amigo, minha amiga, a salvação é totalmente, completamente uma providência divina. A pergunta continua: que devo fazer para ser salvo então? Qual minha parte? Vejamos alguns textos esclarecedores. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 16 e o versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Leia agora no Evangelho escrito por João, capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lendo estes textos, entendemos claramente que nossa parte, o que devemos fazer para ser salvos, é crer, aceitar, submeter, entregar, decidir. Ao longo de milênios, muitos e muitos creram, aceitaram e estarão eternamente salvos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 7, e vamos ler os versículos 9 e também o versículo 10. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Você deseja estar nessa grande multidão de salvos? Isso é totalmente impossível, só depende de você. Neste exato momento, se você acreditar no que acabamos de ler na Bíblia e decidir aceitar esse resgate divino, estarás salvo, perdoado. Não importa o que tenhas feito, quão longe tenhas ido no pecado, Deus foi mais longe com seu amor para te alcançar. Acredite. Meu amigo, minha amiga, não fique dando ouvido à dúvida. Creia nas promessas divinas de perdão, de salvação e aceite agora mesmo este maravilhoso presente oferecido por Deus, a salvação. Eu o convido para fazermos uma oração neste momento.
Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos imensamente agradecidos por este maravilhoso presente que o Senhor nos deu, a salvação. Entendemos que se o Senhor não tivesse providenciado a mesma, estaríamos completamente perdidos. Mas pelo seu infinito amor, o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Eu te peço que nos ajude para que aceitemos esta oferta, para que nos submetamos à tua providência e assim possamos desfrutar da vida eterna. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.